dia. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os profissionais da educação, né? As professoras, as coordenadoras pedagógicas, supervisoras, merendeiras, os auxiliares de serviços gerais, auxiliar administrativo e aos motoristas que compõem a rede municipal de ensino e nos ajuda todos os dias, né, a levar a educação e a fazer educação em nosso município. Então, meu bom dia, minhas boas-vindas a todos nós, né? A minha equipe que já está trabalhando aqui comigo desde janeiro, aos professores que retornam hoje das suas férias. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento, eu queria agradecer ao Renato e ao Ronaldo Casagrande, do Instituto Casagrande, que nos cedeu o canal para a gente fazer essa transmissão, né? Porque, como vocês sabem, o retorno do ano letivo, né? Esse primeiro momento, esse encontro vai se dar de forma remota e nós usaremos esse canal para a comunicação, para a nossa formação, ou seja, para os diálogos que a gente começa a travar a partir do dia de hoje. E aí, eu quero fazer também um agradecimento especial a toda a equipe do Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica, né? É um departamento que eu criei aqui na Secretaria de Educação. Em breve, vocês vão receber o organograma. E essa equipe tem sido fundamental para pensar o pedagógico, para pensar a organização do ano letivo de 2021. Tá? Então, meu muito obrigado a cada componente dessa equipe. E eu quero agradecer em especial a Bruna Duarte, que é do setor de Informática e Estatística, e ao Felipe Carneiro, que é do nosso setor de Comunicação, porque sem eles seria impossível que a gente estivesse, nesse momento, tendo um encontro síncrono aqui na internet, tá? Então, assim, eu gostaria, nesse momento, de falar um pouquinho dos desafios que a gente tem, né, no ano letivo de 2021. Eu acredito que o primeiro grande desafio, né, que não se relaciona diretamente à questão do ensino e da aprendizagem, é que todos nós possamos vencer essa pandemia. E quando eu digo vencer, nós vamos completar um ano de distanciamento social, de isolamento, de escolas fechadas, e aí é uma questão grande para a gente pensar, né, nas nossas vidas e como nós podemos e precisamos vencer todos os dias essa pandemia. E aí eu vou pedir, né, que todos nós, sempre que possível, que possamos ficar em casa, manter o distanciamento. Quando tiver que sair, que tomamos todas as medidas necessárias de cuidado com a nossa saúde e com a saúde do próximo, né? Que é tão cara a todos nós. Infelizmente, a gente mora num país, né, que neste momento já perdemos mais de 200 mil pessoas. E assim, eu fico triste de dizer isso. Nós vivemos num momento muito delicado para a vida neste planeta e nós precisamos nos cuidar, nos cuidar e nos cuidar. Ter atenção conosco e com o próximo. E aí, nesse momento que eu assumo a Secretaria de Educação, eu fico pensando nos desafios, né, que o gestor municipal tem e nos desafios que eu tenho como dirigente municipal de educação. E aí eu gostaria de dizer para vocês que o nosso desafio é equilibrar neste ano ensino remoto, ensino híbrido e, se possível, ensino presencial. Nós sabemos, né, que os profissionais da educação têm variadas idades, alguns têm doenças pré-existentes e é preciso ter atenção a cada um e atenção também às nossas crianças, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou oriundo das classes populares, eu sei a importância da escola na vida das pessoas e sei o impacto que é a escola estar fechada. Mas eu compreendo que neste momento, sobretudo em Paraíba do Sul, que nós estamos em bandeira vermelha, não é possível abrir escola. Abrir escola seria colocar em risco a vida das nossas crianças, né? E a vida dos profissionais que trabalham na escola. Desde a pessoa que está lá no portão até a merendeira, as professoras, né? Então, pensando nisso e ouvindo as orientações
da Secretaria Municipal de Saúde, dos órgãos de saúde, a gente começa, então, o nosso ano letivo nos organizando para fazer o ensino remoto. E aí, eu já gostaria, então, de dar alguns informes, né, e colocando algumas coisas que eu tenho descoberto nesses primeiros dias, né? Esses primeiros dias, porque hoje completa um mês, né, que nós estamos oficialmente à frente da Secretaria de Educação. E aí, nesse primeiro mês, foi possível fazer alguns levantamentos e tomar algumas medidas em prol da educação. Algumas medidas que favoreçam a construção de uma educação pública, popular, democrática. Né? Então, nesse sentido, eu gostaria de informar para vocês que, enquanto durar o ensino remoto, haverá distribuição de kits de alimentação. A nossa rede está se organizando para fazer essa entrega nessa semana. Eu entendo o quão delicado é nesse momento fazer essa entrega, né? Porque o kit, apesar da gente tomar todas as medidas, a gente acaba tendo uma movimentação grande de pessoas na escola, mas não temos como suspender essa entrega nessa semana, porque já foi encomendado 15 toneladas de alimento. E aí a gente precisa também pensar, né, como que as famílias estão enfrentando essa pandemia, e o objetivo da distribuição do kit é garantir a segurança alimentar das crianças, né? Então, mesmo não estando na escola fisicamente, a gente continua seguindo no propósito de garantir a segurança alimentar dos nossos estudantes. Então, nessa semana, né, as escolas estarão abertas, recebendo os alimentos e fazendo a entrega desses kits. Eu gostaria de aproveitar esse momento também para pontuar algumas coisas que começam a se modificar na nossa rede. A se modificar por quê? Fazendo visita, né, eu acredito que o secretário precisa fazer uma articulação com as escolas e não ficar exclusivamente no gabinete. É preciso ir para a escola e conhecer de perto as questões e os problemas, né, de cada escola. E aí, fazendo essas visitas, eu fui levantando um panorama da rede municipal. E eu percebi que grande parte das nossas escolas tem problemas estruturais, né? Que vai desde o fato das escolas serem muito quentes, como problemas no telhado. O problema no telhado é quase que lugar comum de todas as unidades escolares. E aí, nós vamos começar esse ano fazendo 4 reformas estruturais, né? Nesse primeiro momento, eu entendo e discuti com a equipe que foi muito difícil a gente eleger prioridades, porque tem muitas escolas que não recebem nenhum tipo de obra estrutural há mais de 10 anos, né? Tem escola que está há 16 anos sem qualquer tipo de obra. Quando eu falo obra estrutural, eu não estou me referindo à pintura, né? A pequenos reparos. Eu estou falando mesmo de obras que vai mexer na estrutura da escola. Então, nesse momento, a gente elege 4 unidades para começar essas reformas. A primeira é Albino, que fica no Limoeiro. Segunda, Tim Lopes, que fica no bairro Santa Josefa. Terceira, Norberto Leal, que fica em Sardual. E quarto, CIEP do Jatobá. São obras que vai demandar um investimento público grande, tá? E a nossa prefeita está disposta a fazer um investimento maciço em educação. Então, isso é importante também de ser dito, porque como a gente precisa, né, de fazer um grande investimento, é preciso que a chefe do executivo esteja alinhado. Então, nós, né, já fizemos algumas visitas, como vocês puderam acompanhar nas redes sociais, né, o engenheiro da educação está fazendo os levantamentos necessários, os projetos, para a gente começar as obras que são tão necessárias para um bom funcionamento da escola. Quando a gente fala em educação de qualidade, a gente também precisa defender um espaço adequado de trabalho para os profissionais e para os estudantes. E aí é nesse sentido, né, que a gente está pensando nessas obras e, sobretudo, né, de pensar a possibilidade, né, de fazer projetos que integrem o verde e as nossas construções, ou seja, para a gente ter salas de aulas mais frescas, mais arejadas, que recebam a iluminação do sol, e também que a gente possa ter salas de aula com climatização.
Então é nesse sentido, né, que a gente tem pensado nesse momento em fazer essas reformas que são estruturais para que possa atender adequadamente a população sul-paraibana. Eu entendo que esse investimento é um investimento que não atende exclusivamente aos professores, que não atende exclusivamente àqueles estudantes que frequentam a escola. Eu entendo que esse investimento atende à comunidade do entorno da escola, mas atende também à população sul-paraibana, né? Porque quem é que é a grande ganhadora dos investimentos que a gente faz em educação é toda a população, porque a gente sabe o poder e o potencial transformador da educação. Outra coisa que eu senti necessidade de fazer, que eu acho importante, é construir uma gestão que seja transparente, democrática e dialógica. E aí, nesse sentido, eu quero informar para vocês também que nós vamos reequipar as unidades escolares. Né? Como que vai se dar esse reequipar? Fazendo as visitas, eu percebi, né, que vários eletrodomésticos que a gente usa nas escolas estão sem condições de continuar sendo utilizados. Né? Muitas gestoras reclamaram que há muito tempo vem fazendo uma série de manutenções e pede para um olhar, pede para outro olhar e vai dando jeitinho. E aí eu entendi que é preciso trocar fogões, é preciso trocar geladeiras, é preciso trocar os colchonetes, né, das creches, berços de algumas unidades. Então, eu já estou fazendo um levantamento, né, de quais unidades precisa do quê, e ao longo desses anos nós vamos fazer uma reestruturação dos equipamentos das unidades escolares para que haja uma condição de trabalho melhor e de atendimento melhor às nossas crianças. Tá? Nesse sentido também, eu quero informar a vocês que nós vamos transformar efetivamente 4 escolas em educação em tempo integral. Nós temos a Melchor, que já trabalha com um projeto, mas fazendo uma discussão com a equipe, a gente entende que esse projeto não é o melhor, a gente precisa consolidar e reestruturar o projeto para atender melhor a comunidade. Então a escola Melchor Del Blanco vai ser em tempo integral e a gente está pensando em fazer algumas reformas para que o prédio possa atender melhor a comunidade. Outra escola que vai ser de educação em tempo integral é a Tim Lopes, lá no bairro Santa Josefa, por entendermos também que a comunidade precisa de mais espaço e de mais tempo na escola, na educação, oferecendo para essa comunidade outras possibilidades formativas, né? A escola Rocha Werneck, também em Vieira Cortez, se tornará escola de educação em tempo integral, e a escola Francisco Paredes, que fica no Sertão do Calixto. Por que essas 2 escolas vão entrar no tempo integral? Primeiro que são escolas que estão em áreas afastadas, né? São áreas rurais, e que tem um público, que tem uma comunidade que acessa a escola muito pequena. Então, nós entendemos que é importante ampliar o tempo dessas comunidades na escola. E aí, fazendo um diálogo escola-comunidade. Então, eu também vou trazer aí um projeto de educação do campo, para que a gente possa olhar as nossas áreas rurais de maneira diferente, entendendo quais são as especificidades dos sujeitos que estão no campo, no município de Paraíba do Sul. Entendendo também que a realidade do nosso município é multifacetada, né? Nesse sentido, olhando pedagogicamente para a rede, nós sentimos a necessidade de discutir e construir uma proposta pedagógica para a educação infantil, para as creches e pré-escolas. Uma proposta pedagógica que vai coadunar com o que está proposto na Base Nacional Comum Curricular. Mas a gente precisa construir a nossa identidade, né, dessa rede de creches de pré-escola. E aí, nesse caso, a gente precisa, né, discutir com os profissionais que estão presentes na creche. E aí entra a presença e a participação dos monitores, que é muito importante, né? Porque a gente sabe que na creche os professores trabalham num determinado turno com monitores e tem um turno que as crianças ficam exclusivamente com os monitores. Então, a gente precisa trazer e discutir a ideia desse adulto que está trabalhando no espaço da creche, né? Que, da minha concepção, hoje é um adulto brincante, já que o eixo estruturante do trabalho na educação infantil
são as interações e as brincadeiras. Outra coisa que é importante dizer e que nós precisamos fazer um grupo misto, ou seja, uma comissão mista para discutir e atualizar o nosso plano de cargos, carreiras e salários, né? O nosso plano de carreira ele é de 2002, ele está bastante defasado e eu entendo que neste ano é preciso montar uma comissão para que a gente possa discutir esse plano e atualizar e ver se ele ainda atende a nossa rede ou não. Se ele não atende, a gente vai ver quais são as possibilidades e alternativas com os recursos que a gente tem para a gente também construir maior equidade entre os profissionais. Outro investimento que eu entendo ser importante e necessário nesse momento é uma formação continuada para os professores, e aí nesse sentido que a gente está fazendo o trabalho remoto, é preciso aproveitar e utilizar essas redes, né, offline e online, para que a gente possa se atualizar e nos especializar para dar conta dos desafios que estão postos para a gente. Hoje, além dos desafios que estavam postos para a escola pública, a gente tem um desafio que é levar a escola ao estudante remotamente. E aí eu entendo que é preciso capacitar os profissionais para desenvolver um trabalho de qualidade nesse sentido. Eu vou pedir para a Djanane compartilhar a tela para a gente discutir como que vai ser o nosso ano letivo, né? Como que eu, enquanto secretário de Educação, estou pensando no ano letivo de 2021. Djanane, pode compartilhar, por favor. Então, olha, vocês estão aí vendo, né, o plano de retomada das aulas. E aí, por que eu estou dizendo plano de retomada das aulas? Porque como a pandemia ainda não acabou, como o distanciamento social ainda é necessário, eu estou pensando, né, na nossa divisão de bimestres e como ficaria isso. Então, no primeiro bimestre, que é fevereiro, março e abril, nós teremos ensino remoto. Por que eu estou colocando o primeiro bimestre como ensino remoto? Primeiro, nós estamos em bandeira vermelha e toda sexta-feira a Secretaria de Saúde vai publicar qual é a bandeira da semana. O Estado do Rio de Janeiro, através do secretário de Estado de Educação e do secretário de Saúde, emitiram uma resolução conjunta dizendo o seguinte, que para ter retorno à aula presencial é preciso considerar o ensino híbrido, ou seja, um ensino que se faz ao mesmo tempo remotamente e presencialmente. Para que haja ensino híbrido, é preciso que nós tenhamos bandeira amarela ou bandeira verde, tá? Até na bandeira laranja também pode. O que vai mudar é o percentual de estudantes nessa sala de aula. E aí, enquanto rede, é preciso estruturar, né, como que fica a questão da locomoção dos estudantes, como que vai ser pensado a merenda na escola, o tempo e os espaços escolares, tá? Então, para o primeiro bimestre, nós vamos trabalhar com ensino remoto. E aí, quais são as ações que nós vamos lançar? Primeiro, nós vamos lançar, né, a equipe do departamento pedagógico estruturou um concurso cultural chamado Fico Assim Sem Você, tomando como mote a música do Claudinho Bochecha, que vai falar avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Para as crianças pensarem e nos contar como é elas sem a escola. E aí, para cada ano de escolaridade, vai ter uma produção. Desenho, slogan, tirinha, poemas e por aí vai. Tá? Nós vamos
entregar os cadernos pedagógicos, né? Que é o que a gente já fez no ano passado, mas nós vamos reestruturar os cadernos pedagógicos, né? Então, eles vão ser bimestrais. Então, a gente vai ter caderno pedagógico para março e abril. E nós vamos criar uma Kombi do conhecimento. Porque qual é a nossa leitura? Que as crianças que estão afastadas aqui da área urbana, elas ficaram meio que em segundo plano. Então, essa Kombi do conhecimento vai circular a área rural junto com o carro da saúde para fazer um levantamento de como essas crianças estão. Então, vai ter contação de história, claro que levando sempre em conta o distanciamento social. E aí, a Kombi não vai para a unidade escolar, ela vai para as fazendas, ela vai para as localidades onde as crianças residem. Porque o que a gente entende? Que de localidade em localidade, a gente junta um número menor de crianças, e como a gente está na área rural, isso vai ser feito ao ar livre, e a gente, né, evita a aglomeração. Tá? E aí nós vamos fazer um trabalho articulado com a saúde e educação, levando educação e saúde para os rincões do nosso município. Ou seja, nós vamos fazer um olhar diferenciado para as crianças que estão nas áreas rurais. No segundo bimestre, que é maio, junho e julho, a perspectiva é que a gente volte com o ensino híbrido para a parte dos estudantes. E aí, a gente vai ter, então, uma diagnose maior de educação e saúde. A partir do momento que a gente for ter ensino híbrido, tem uma coordenação de educação especial e saúde do educando que vai começar a fazer um acompanhamento para a gente perceber como que os nossos estudantes começam a voltar para a rede municipal. Vale destacar que é importante, né, quando a gente fala em ensino híbrido, é acompanhar a vacinação e perceber quais profissionais teriam condição de estar no ensino híbrido. Então, por conta disso, hoje eu vou pedir às diretoras para enviar 2 formulários. Um formulário é para orientadores pedagógicos e professores, e o outro formulário é para monitor, merendeira, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços sociais, para a gente fazer um levantamento da idade dos servidores, se tem doença pré-existente, se teria condição de retornar para o ensino, se teria afastamento médico. Eu, como gestor municipal, preciso ter clareza disso. Os formulários vão ser respondidos anonimamente. Eu só preciso saber o percentual. Quando houver um possível retorno às atividades presenciais, aquelas pessoas que não puderem retornar vão apresentar o atestado do seu médico, e aí, né, o município tem um protocolo para esse encaminhamento. Então, qual vai ser as ações nesse segundo bimestre que a gente prevê ensino híbrido? A gente continua entregando caderno pedagógico, né? Porque se a gente está falando de ensino híbrido, significa que o estudante irá à escola 2 ou 3 vezes na semana. E então o ensino precisa estar articulado com o presencial e o à distância. E aqui entra uma plataforma para ensino online e offline, né, para a gente ampliar, e sobretudo para os alunos que estão nessa área mais central, nessa área mais urbana. E a Kombi do conhecimento, então, continua circulando nas áreas rurais. E a gente vai tendo, então, o ensino presencial, levando em consideração a bandeira de risco, né? Para vocês terem ideia, na bandeira amarela, para os alunos maiores, a gente pode ter entre 50% e 75% de alunos na escola. Na bandeira laranja, esse percentual cai para 35%, 50%. Na bandeira vermelha, a escola continua fechada. Tá? Na bandeira verde, a gente pode ter 100% de crianças na escola. No terceiro bimestre, que é agosto e setembro, a gente continuaria com ensino híbrido. Só que aí, em agosto e setembro, o que mudaria? Nós teríamos ensino híbrido da educação infantil até o 9º ano, tá? No segundo bimestre, o ensino híbrido seria do 4º ano até o 9º. No terceiro, a gente pegaria educação infantil até o 9º ano. E
aí a gente continuaria com as mesmas ações, porque tem esse fluxo de crianças ficando em casa num dia e numa escola outro dia, né? Então é preciso reestruturar a forma que a gente pensa, o que é dar aula, o que é a organização do trabalho pedagógico para atender os nossos estudantes nesse desafio que está posto. E por fim, no quarto trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, nós teríamos o retorno presencial, ou seja, teríamos 100% de crianças na escola, porém, a gente continuaria dando um suporte online, levando em consideração que nós ficamos mais de um ano afastados da escola e mandaríamos material complementar para os estudantes, né? Sobretudo os que estão na área rural. Isso não quer dizer que não teria material complementar para os estudantes das áreas urbanas, porque a gente entende que existem prejuízos para todos. Eu gostaria que vocês se atentassem que esse plano de retomada das aulas, ele leva em consideração, né, as bandeiras e vai levar em consideração também como que a gente está caminhando para vencer a pandemia, né? Não é um plano fechado. Isso significa que, ao longo do ano, nós vamos ir avaliando, vamos ouvindo os profissionais da saúde, as determinações da OMS, para ver se a gente pode voltar ou não para o ensino presencial. Mas eu entendo que, como gestor municipal, é preciso fazer um planejamento e preparar as nossas unidades para atender os protocolos de saúde e segurança, tá? Então, nesse sentido, né, diversas unidades estão passando por pequenas adaptações e manutenções para atender os protocolos de segurança, tá? E assim a gente poder atender com qualidade e segurança todos os nossos estudantes. Era essa a minha fala inicial. Eu desejo a todos nós um excelente ano, que a gente possa construir uma educação pública e popular, né, no município de Paraíba do Sul, com qualidade, tendo o estudante como centro do processo, para que a gente possa vencer as adversidades, né, que durante muito tempo está posta para a educação pública. Eu, como gestor, eu posso apontar o caminho e a diretriz, mas eu preciso do engajamento e do comprometimento de todos, porque eu sozinho não posso fazer a educação. Todos nós fazemos a educação coletivamente, tá? Nós, profissionais da educação. A administradora me perguntou se teria perguntas. Como a gente ainda tem um tempinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aí pergunta pelo chat, que eu respondo para vocês, né? Se tiver alguma dúvida com a minha fala, então a gente pode abrir para uma pergunta, se vocês quiserem. Vale ressaltar o seguinte, né? Nós estamos numa semana que é formativa. Hoje e amanhã tem aí formação, webinário. A partir de quarta-feira, os professores começam a fazer trabalho remoto para a produção do material pedagógico que vai compor o nosso primeiro caderno pedagógico. E aí eu vou pedir a colaboração de todos os profissionais, né, de todos os professores e coordenadores pedagógicos que estarão na curadoria, né? Ou seja, os coordenadores são os responsáveis pela dinamização desse trabalho com professores, para que a gente possa produzir esse material com qualidade e entregar aos nossos estudantes na primeira semana de março. Eu preciso dar uma explicação do porquê que a gente não tem material para entregar nesse primeiro momento. Porque como mudou o governo, a gente precisa começar uma série de questões do zero. Então, nesse momento, né, a gente está finalizando a licitação que vai permitir que a gente possa construir esse material, né? A gente gasta em torno de R$80 mil para produzir os cadernos pedagógicos para toda a rede. Isso tem sido possível porque nesse momento que as escolas estão fechadas, a gente não precisa comprar material de limpeza, a gente não está precisando comprar material de escritório, como chama, né? Aquele folha, apagador, caneta para a escola. Então a gente faz o quê? A gente pega o recurso que estaria parado e investe numa outra coisa.
nós estamos discutindo, vendo uma série de plataformas que no momento oportuno vai ser apresentada para os professores, para que a gente possa também ter interação com os estudantes. Vou olhar o chat para ver se tem alguma pergunta. A primeira pergunta é se vocês receberiam essa apresentação. Olha, eu posso até enviar a apresentação, mas é preciso que todo mundo tenha clareza que ela não é fechada. Como a gente está falando de um contexto atípico, a pandemia pode piorar, como eu espero, e todos nós gostaríamos, né, que avançasse a vacinação e melhorasse. Então, se muda o cenário, a gente pode antecipar o ensino híbrido. Se piorar, a gente vai atrasar. Então, é preciso estar atento a isso, porque a gente tem que ir ouvindo sempre as determinações, né, dos órgãos responsáveis pela saúde. Ok, como não há mais perguntas, eu vou encerrar então minha fala, desejando a todas e todos um bom retorno, bom trabalho. Se precisar falar comigo, o gabinete vai estar sempre aberto. Eu estarei fazendo visita às unidades escolares sempre, porque eu entendo que é importante. Não dá para ser secretário de gabinete, é preciso circular, é preciso conhecer a realidade, mas eu também peço um pouco de compreensão, porque existe um trabalho administrativo que é grande, né? Como secretário, eu preciso acompanhar a vida funcional de todo mundo, e toda vez que vocês abrem qualquer processo, ele chega para mim para dar algum despacho. E aí eu tenho que responder também ao MP com relação ao funcionamento do ano letivo. Eu respondo à prefeita, né? Eu respondo aos vereadores quando eles me interpelam. Então, eu vou tentando organizar o trabalho para atender a todos. Se precisar falar comigo, a partir da semana que vem, vou colocar um horário e vou abrir espaço, né, na agenda para atender professor, coordenador pedagógico. É só marcar que um dia da semana eu vou abrir 4 horários para atendimento inicialmente. Por quê? Porque nesse primeiro momento eu ainda preciso fazer muitas coisas, organizar muitas coisas, e eu não consigo ter um horário muito grande. Então eu tenho feito alguns atendimentos. Às vezes eu faço atendimento depois do expediente, né? 5h30, 6 horas da tarde, que é o horário que é melhor, que a gente termina a demanda administrativa, e aí eu consigo conversar com as pessoas com mais calma. Deixa eu abrir aqui que acho que tem pergunta. Tem uma pergunta se vai ter processo seletivo para pessoa que não volta porque tem comorbidade. Primeiro, eu preciso fazer um levantamento para entender qual é o percentual dessa rede. Que se tivesse que voltar para o ensino híbrido sem vacinação, tem comorbidade e precisa ficar afastado. A partir desse levantamento é que eu vou conversar com o secretário de administração para a gente ver qual o caminho que a gente pode tomar administrativamente para sanar essas questões. É lógico que, gente, se a gente está falando de uma retomada à aula presencial, a gente não pode deixar estudante sem professor. Então, se retorna ao presencial e eu tenho alguns professores afastados, eu preciso, né, como gestor da educação municipal, colocar outro profissional para atender esses estudantes. Pergunta: creche terá suporte pedagógico esse ano? Sim. Nós estamos criando um caderno que vai ser trimestral. Então, são 3 cadernos para creche, para ser entregue para as famílias, para fazer um acompanhamento. E a equipe, né, o setor, a coordenação de educação infantil, que é Ana Cristina e Jaqueline, vão orientar as professoras para que elas possam produzir material também e enviar para as turmas, né? E aí, nesse momento, que o material vai ser produzido e repassado, sobretudo, à mãe, ao pai, ao responsável pela criança. Porque é importante que eles fiquem atentos a algumas fases e etapas do desenvolvimento dessa criança. Então, nós vamos dar um suporte, nós vamos produzir um material escrito, mas também vai ter algumas orientações ao longo do ano, porque a gente entende que é importante, sim.
E os professores de creche estarão em formação também, para dar esse suporte e para atender essas crianças no retorno. Pergunta: professores alfabetizadores do ciclo todo receberão alguma gratificação? Aí eu vou retomar o que eu falei. A gratificação atualmente, que é do professor do primeiro ano, é só para o primeiro ano, porque está amarrado lá no plano de carreira. O meu objetivo na discussão é modificar isso, que todos os professores, né, que trabalham no ciclo de alfabetização tenham alguma gratificação. E aí a gente vai então ter que discutir qual o percentual vai ser possível olhando, né, para o Fundeb, ou seja, para a arrecadação, o que a gente tem de recurso e como a gente pode melhor aplicar. Como secretário, eu entendo que todos os professores deveriam ganhar alguma coisa por estar na docência. Porém, a gente sabe que a arrecadação do nosso município, ela não é igual a grandes municípios, e isso traz alguns entraves e algumas dificuldades, tá? Mas na discussão do plano de carreira, a gente vai tentar corrigir isso. E aí, agora, eu já abro o meu apelo para que tenha nessa discussão pelo menos 2 professores de creche, 2 professores de pré-escola, 3 professores alfabetizadores, primeiro, segundo, terceiro, 2 professores de quarto e quinto, né? E aí 5 ou 6 professores de sexto ou nono. Porque a gente precisa, além do CEP, é claro, o CEP tem que estar presente, né? Os vereadores, o Conselho Municipal de Educação, a equipe diretiva da secretaria, representantes das gestoras. Por que a gente precisa de representação? Porque é preciso ouvir todos os profissionais e as categorias para a gente fazer um plano de carreira que atenda a nossa realidade. Claro, levando em consideração os recursos disponíveis. Material pedagógico impresso para ser feito pelas crianças vai ser a partir de 4 anos de idade, né? Então a gente tem material pedagógico impresso a partir da pré-escola. Na creche vai ter material impresso, mas vai estar destinado às famílias, aos responsáveis, para fazer observação das crianças, né? A outra pergunta... Com relação aos monitores, eu vou fazer uma reunião específica, porque terá 2 frentes de trabalho. Então, eu não vou participar agora. Na próxima semana, eu vou chamar os monitores para uma reunião online e vou fazer 2 propostas específicas de trabalho, porque a gente precisa dos monitores trabalhando. Inicialmente, os monitores vão precisar estar no trabalho administrativo quando as unidades escolares estiverem abertas, tá? Mas eu vou fazer a proposta para os monitores, e aí é uma discussão grande que eu preciso fazer com o grupo de monitores. Com relação à formação continuada na área de tecnologia, vários professores do 6º ao 9º, principalmente, têm apontado essa necessidade. Hoje vai ter um webinário, 3 horas da tarde, que já vai tocar nesse ponto. Aí nós estamos amarrando algumas formações nesse sentido, porque a gente entende que é importante, né, trabalhar com uso de tecnologia online e offline, com a motivação dos estudantes e com metodologias ativas. Então, é sim o nosso desejo, mas nós estamos vendo o que é possível também, né? Porque a gente precisa licitar, abrir uma chamada, né, para ter alguém interessado. Eu não posso ir lá e falar, fulano, vem cá que eu quero você na formação. A gente abre um processo, né, porque a gente tem que levar em conta o princípio da impessoalidade na administração pública. Olha, que legal, adorei essa pergunta, né? Estão perguntando se as professoras vão ter liberdade de enviar algum mimo para os estudantes. Eu acho o seguinte, eu acho bacana, mas a gente precisa então fazer uma articulação de rede, porque é muito complexo na educação pública uma determinada unidade enviar alguma coisa e as outras não enviar nada, tá? Então,
eu sou partidária, eu acho que é bacana, a gente pode ver o que tem de material para levar para a escola para que seja produzido alguma coisa, mas é preciso que seja feito para a rede toda, né? Não dá para a escola A, B e C fazer e as demais não fazer nada. Os monitores vão passar para a Secretaria de Educação? Eu não tenho o poder de fazer isso. Os monitores, eles fizeram um concurso e estão alocados na Secretaria de Administração, né? Então, eu não tenho o poder de tirar eles do quadro da administração e trazer para a educação. Eu entendo, quando as pessoas me pautam isso, a importância de ter ele reconhecido como profissional da educação e não como alguém que trabalha na educação. Mas é algo que a gente precisa ir discutindo. Não sei se hoje é possível fazer isso, mas eu acho que é uma discussão interessante para a gente enquanto rede municipal. Duas perguntas muito interessantes. Como será o trabalho da inclusão? No primeiro bimestre, nós vamos enviar uma apostila específica. A partir do segundo bimestre, nós vamos começar a trabalhar com adaptações curriculares, tá? A gente entende que a proposta de educação especial inclusiva é uma proposta que ela é muito específica no sentido de trazer o aluno para dentro. Então, se a gente está trazendo o aluno para o ensino que regular, não faz sentido a gente produzir um material separado. Então, a ideia é que essa equipe de educação especial inclusiva trabalhe com os professores para fazer adaptações curriculares para atender os alunos com deficiência que estão matriculados na escola regular. Outra pergunta, como fica o trabalho da EJA nesse momento? Eu entendo que a EJA precisa de uma atenção especial. Vale ressaltar que a nossa educação de jovens e adultos ela é rural. Quem acessa a educação de jovens e adultos no município hoje vem dos bairros, né, que estão localizados na área rural. Então, estou falando pessoas de Vieira Cortês, de Sardual, né, de Cebolas, entre outros lugares. Então, é preciso ter esse olhar diferenciado. A gente entende que a Kombi do Conhecimento pode também atender essas pessoas, né, que estão nessas áreas e produzir um material pedagógico adequado à realidade da EJA. É preciso entender que a EJA não pode ficar com um material pedagógico que é um refúgio do ensino fundamental diurno, né? A EJA tem uma especificidade própria, da qual a gente também precisa capacitar esses professores para produzir esse material. Amanhã, 19 horas, tem um webinário sobre EJA e sobre prática pedagógica na EJA. Eu acho que é muito importante para a gente começar a refletir sobre como que a gente está pensando e estruturando a educação de jovens e adultos, tá? Para a gente dar um novo tom para a educação de jovens e adultos e também, né, pensar na juvenização da EJA. Eu sei que, por exemplo, bairros como Liberdade, se tivesse uma educação de jovens e adultos diurna, a gente teria um público que acessaria essa EJA. Então, né, eu tenho pensado aqui com a equipe em montar uma turma, né, para que esse grupo possa acessar a educação de jovens e adultos. E a gente levar a educação integral e de qualidade para todos. A demanda de separar o caderno pedagógico de sexto ao nono em componente curricular para facilitar a correção é algo que a gente acolhe e nós vamos investir nisso, tá? Então, os professores vão ter esses componentes separados, sim, para facilitar a correção. Mesmo que tenha que pegar o caderno todo, ele não vai ter que corrigir uma disciplina que não é a sua deformação, tá? Primeira resposta. Deixa eu ver a outra pergunta. E os professores readaptados? Olha só, gente, com relação à readaptação, existe uma complexidade. Qual é a complexidade? Quando o professor está readaptado, ele não está na função dele do concurso. Então, a pessoa que fez a pergunta, eu até gostaria que viesse conversar comigo para você me pontuar o que é estar esquecido.
Porque, por exemplo, quando a pessoa está em readaptação, ela não pode nem receber pelo Fundeb, porque ela não está na função docente, né? Então, ela sai da folha do Fundeb. Então, assim, a gente precisa ter clareza dessas questões, porque não é que está esquecido, mas em readaptação a gente não consegue estar na função para a qual a gente foi concursado. Então, a gente coloca numa outra função, porque a gente entende que a função do concurso da pessoa, ela está incapacitada para exercê-la, mas ela pode assumir uma outra função, que não é a função dela do concurso. Mas a gente pode sim pensar nesses profissionais, mas eu não posso fazer investimento do dinheiro do Fundeb nesses profissionais, né? Porque a legislação não me permite. O hortifruti, o kit, né, de hortifruti é mensal. Então, nós estamos entregando na primeira semana de fevereiro, referente a janeiro. Eu espero conseguir entregar na última semana de fevereiro, referente a fevereiro. Se eu não conseguir entregar na última semana, porque eu estou falando de 15 toneladas de hortifruti, eu vou entregar na primeira de março, tá? Mas ele é mensal. Com relação à pós-graduação, a gente pode ver alguns convênios para que tenha desconto. Eu acho que é importante, sim, e aí a gente pode fazer o levantamento de quais professores têm interesse e fazer convênio com instituições próximas, como a Universidade Católica de Petrópolis, a Universidade Severino Sombra, e a gente também pode divulgar, fazer um canal de divulgação de pós-graduação, mestrado e doutorado em instituições federais também próximas, como o FJF, como instituições do Rio, como o UF, o ERJ. Eu acho que é importante. Com relação a incluir no plano de cargos e salários, eu entendo que essa reestruturação, ela vai ter que abarcar isso, porque a gente tem professores com essa formação, inclusive eu, né? Mas não só por mim. Eu entendo que a gente precisa valorizar e reconhecer a formação que o professor tem e a contribuição que ele dá para a rede a partir dessa formação, né? Quando a gente acessa uma formação em nível superior, a gente dá uma contribuição ainda maior e melhor para o trabalho pedagógico. E aí eu acredito que é justo reconhecer no sentido de que reconhece que aquele profissional tem uma capacitação além do que é pedido para a função e que ele devolve para a sociedade, né? Então, eu defendo que tem que estar no plano de cargos e salários, mas é essa comissão que vai discutir e construir o plano de cargos e salários. Estamos considerando sim, tá? É uma outra questão que é pessoal minha. 1/3 da carga horária para planejamento, eu acho que é fundamental e importantíssimo. Só que olha quantas frentes a gente precisa abrir e discutir. Então, o ano de 2021 vai ser um ano que a gente vai estudar muitos cenários, muitas questões, ver como fica a arrecadação, para ver o que a gente consegue implantar primeiro. Mas são duas questões que são importantes para mim e para a prefeita também, que é oferecer ensino de qualidade e pensar na formação dos profissionais. E aí a gente não pode pensar em formação sem 1/3 da carga horária para planejamento, e a gente não pode pensar em formação sem adequação do plano de cargos e salários. Vou responder mais uma pergunta e vamos finalizar. Tem 2 perguntas que eu vou responder e a gente finaliza. Expansão da educação no campo. É o meu sonho de consumo, então eu vou cadastrar nas escolas de educação do campo Rocha Werneck, Norberto Leal, vereador Ignácio, Rocha Werneck, Norberto Leal, vereador Ignácio, Francisco Paredes. Eu acho que tem mais uma, porque eu tinha anotado, eu acho que são 5. Mas todas as escolas que estão nas áreas rurais serão vinculadas ao programa de educação do campo, tá? A escola de Cavaru, que é Horácio de Melo. São essas 5. Eu sei que é 5, mas às vezes eu não lembro todos os nomes, tá? Então, o meu objetivo é fazer essa vinculação para que a gente possa, né, receber os recursos necessários para a manutenção das nossas escolas do campo e pensar
uma proposta pedagógica diferenciada para esses estudantes que têm uma realidade tão diversa. E última pergunta, com relação à vacinação. Todos nós sabemos que quem determina a ordem de vacinação é o Ministério da Saúde. Hoje, os professores estão no 4º grupo, tá? Todos nós também sabemos que existe uma pressão das escolas privadas, da sociedade civil para o retorno. Então, eu espero que esse plano que eu estou fazendo, né, de retomar das aulas remotas, híbrido e presencial, possa acompanhar a vacinação, para que a gente possa voltar para a escola quando estiver vacinado. Eu não posso garantir, tá? Porque às vezes tem determinações do judiciário que a gente precisa fazer o retorno. E é por isso que eu estou enviando hoje os formulários para as pessoas me responderem. Se não tiver vacinação e tiver que retornar, quem que pode retornar e quem que não pode. Lembrando o seguinte, né? A resposta do formulário é com base na saúde de vocês, ela é privada, então não tem que colocar nome. Se porventura vier a ordem para o retorno, aí sim as pessoas vão ter que apresentar o documento, né? Ou seja, o atestado médico que incapacita elas para o retorno nesse momento, antes da vacinação. Com relação à aposentadoria, eu preciso ressaltar o seguinte, tá? Enquanto houver ensino remoto e tiver um decreto dizendo que enquanto durar o estado emergencial, a contagem do concurso está suspensa, se a contagem do concurso está suspensa, a chamada também está proibida. Eu não posso chamar e manter suspensa a contagem do concurso. O concurso todo está em stand-by. Então a gente não tem como chamar ninguém do concurso, nem de processo seletivo, porque tem um decreto que diz que está suspenso. Para chamar, tem que mudar o decreto. E aí sim, tem algumas pessoas que aposentaram, mas tem muitas que não se aposentaram, estão de licença prêmio para aposentadoria. Tem professores que têm direito a 15 meses de licença prêmio, porque passou a carreira toda esperando chegar agora no final para tirar a licença prêmio. Enquanto a pessoa está de licença prêmio, não é vaga real. Porque a pessoa pode gozar a licença prêmio e dizer assim, olha, eu resolvi que eu quero trabalhar, eu não quero aposentar. E ela tem que ter a vaga para voltar, tá? Então, nós estamos acompanhando isso. Eu vou levar, né, já levei semana passada, essa demanda para o secretário de administração, porque é da alçada do secretário de administração resolver, e eu estou aguardando uma resposta. Mas, enquanto durar o decreto sobre esse período emergencial e o concurso estiver congelado na contagem do tempo, a gente não pode fazer chamada e nem pode chamar professor de processo seletivo, porque também foi congelado com decreto, tá? Eu espero que eu tenha conseguido deixar claro para quem está nos ouvindo, tá? E um dos motes da minha gestão é diálogo e transparência. Então, sempre que tiver dúvida, nos procure. Às vezes as pessoas mandam perguntas nas redes sociais, mas eu às vezes não dou conta de responder. Então, se for necessário, eu sei que as pessoas têm uma articulação, conhece, pede uma pessoa para vir representar, a gente conversa, dá as explicações, né? Para também não ter um burburinho, uma conversa atravessada, e aí fica gerando uma ansiedade. Então a gente precisa vencer a pandemia, a gente precisa garantir segurança para os estudantes e para os docentes, para a gente pensar numa retomada da aula presencial com segurança para todos. E aí, retornando à aula, a gente vai ter que rever o quadro docente. Tá, gente? Então eu vou encerrar com relação às perguntas, porque tem perguntas que eu não posso responder, por exemplo, porque quando a pessoa diz assim, olha, eu não sou de risco, mas eu tenho alguém de risco em casa, isso não é uma questão da educação, é uma questão que é da saúde. Então é preciso conversar lá com o médico da pessoa, para que esse médico que dê a declaração, tá? E aí a gente tem que ver como que a administração pública, né, vai proceder a partir dessas declarações, ok? Então, agradeço vocês pelas perguntas, pela participação. Espero que vocês aproveitem muito a nossa programação. Um bom retorno para a gente. Esse retorno, nesse momento, é remoto.
Vamos nos cuidar, não é momento de viajar, a gente precisa ficar em casa, cuidando dessas pessoas. Eu sei que vem aí feriado de carnaval, não vai ter carnaval, tá suspenso, eu sei que as pessoas têm o hábito de viajar, mas não é momento de fazer isso. O número de casos é crescente, a gente precisa pensar na gente e no próximo. Muito obrigado pela atenção, pela participação. Eu desejo a todos nós uma excelente semana de trabalho e as portas da Secretaria de Educação estão sempre abertas, tá? E estarei andando pelas escolas, vendo a realidade, conversando com a gestora, com os professores, porque eu acredito numa educação que se faz coletivamente. A palestra agora de 9h30 é para todos, tá? É uma psicóloga, doutora em educação, que vai falar sobre o cuidado de si em tempos de transformação social. Eu acho que vale muito a pena a gente assistir, né? Nós pensamos uma programação que tenta atender ao máximo de profissionais da nossa rede. Eu sei que às vezes um ou outro vai ficando para trás, mas a gente está olhando, né, especialmente para cada um. Então essa palestra é muito importante para a gente pensar os cuidados com a gente e com aqueles que estão próximos de nós. Muito obrigado, até breve e estou à disposição.